Se você quer ser um desenvolvedor web, é essencial que você saiba criar sistemas de login. O Flask dispõe de um sistema chamado intuitivamente de Flask Login, que faz todo o gerenciamento dos recursos de login automaticamente. Tudo que a gente precisa fazer é fornecer para ele qual a classe que representa o usuário e ele cuida do resto. Vou estar usando o SQL Alchemy que a gente aprendeu no vídeo passado, então se você não viu, corre lá. Claro que você pode usar classes de usuários que usem outro sistema de banco de dados, mas aqui eu vou estar usando SQL Alchemy. E depois vamos dar uma olhada também em como guardar as senhas com segurança usando o hash, que é tipo a criptografia, só que irreversível, e que é amplamente usado em sistema de login. Mas enfim, vamos pro vídeo. Porque eu tô com a estrutura de projeto Flask básico, e se você não sabe fazer isso aqui, cara, corre lá pro primeiro vídeo, acompanha a série de Flask pra você não ficar perdido aqui. E para não perder muito tempo, vamos já criar a nossa classe usuário. Primeiro criar o DB aqui, db.py. Isso a gente aprendeu no vídeo passado de SQL Alchemy, lembrando mais uma vez. From Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. DB igual a SQL Alchemy. Dessa forma, voltar no main, importar essa variável from DB import DB e anexar ela ao app db.initApp. Só que antes precisa configurar também a localização do banco de dados, no app.config usando o index SQL Alchemy underline database underline URI, que vai receber a nossa string de conexão, que é SQLite, e vou estar usando o banco de dados db.db. Caso o nome do banco de dados que eu vou dar para esse banco de dados vai ser db.db. Ou melhor, para ficar mais claro, vou chamar de database. Pronto, aí quando eu executar, ele vai criar um arquivo database.db, que vai ser nosso banco de dados. Vou criar o arquivo de models, importar o db e criar a nossa classe. Classe usuário, db vai herdar, né, de db.model, table name, ou seja, o nome da classe. Usuários, que é o nosso ID, vai ser do tipo inteiro, e primary key, como true. Eu vou criar mais duas colunas, vai ser o nome já vai ser do tipo string, vou colocar um limitador para 30 caracteres, e ele tem que ser único, então eu vou colocar um unique. E criar também uma senha, db.column, db.string. Eu não vou criar um delimitador não, porque já você vai entender o motivo. Voltar no main, vou importar o nosso modelo, from models import o usuário, e vamos fazer a criação do nosso banco de dados com o app context, with app.appcontext db.createAll. Vamos executar, ver se está funcionando. Ó, eu criei aqui a pasta instance, database, tá aqui a nossa tabela usuários, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos criar um sistema para registro, vou criar a nossa pasta de templates, e vou criar dentro da pasta de templates, registrar.html. Vamos criar um formulário post para ele enviar as informações para registro. Então primeiro ele vai digitar o nome, um put do tipo texto, aqui vai ser o nome form, botar uma quebra de linha aqui no final, br, e a senha, em tipo password, que vai ser senha form. Quebra a linha novamente, e vou dar mais um input do tipo submit, que vai ser o botãozinho para a gente enviar as informações. Cadastrar. Voltar no main. Então vamos criar nossa rota para redirecionar para lá. Já importar aqui a partir do Flask o render template e o request. Vou importar também o redirect. Vamos criar a rota app.route /registrar. Def registrar. E se o método da requisição o get, ele vai retornar o template registrar.html. Vou já adicionar o método post aqui também, method get e post. Ou seja, agora essa rota registrar vai aceitar tanto as requisições post como get. Vamos ver se está funcionando. Vou colocar o /registrar e aqui o nosso formulário, né, com o nome e senha e o botãozinho de cadastrar. Beleza. Agora vamos fazer o tratamento da requisição post. Elif request.method for post, ou seja, caso a requisição, o método da requisição for post, no caso aí ele vai ter enviado os dados. Primeiro vai pegar o nome com o request.form, nome form. Isso tudo a gente viu nos vídeos passados, tá, gente? Eu vou estar deixando um card aí para nossa playlist de Flask com todo o conteúdo que a gente está vendo até agora. E a senha, que também request.form com o index senha form. Beleza. Então vamos adicionar esse registro no banco de dados. Criar a variável novo usuário, que vai receber a classe usuário, passar os parâmetros, nome vai ser nome e senha, senha. Beleza. Adicionar o banco de dados com o add e vamos comitar, ou seja, vamos salvar as alterações. Vamos testar? Vamos colocar o usuário aqui. LAN, a senha eu vou colocar code. Deu enter, deu erro, mas não é porque não funcionou, é porque a gente esqueceu de adicionar uma resposta à nossa função, ó. Todo o nosso código foi executado efetivamente, se eu vir aqui no banco de dados, nossos registros vão estar aqui, mas é que eu não coloquei nenhuma resposta, né? Nenhum return. Então é o seguinte, vamos pedir para ele retornar return, redirect, ou seja, vai redirecionar para onde? Para home, né? Só que a gente não fez ainda a rota home, então eu vou aproveitar e fazer agora. app.route /só def home
return render template home.html. Vou criar essa home.html aqui nos nossos templates. Dá um H1. Olá. Claro, se a gente tentar atualizar a página, ia dar um errinho, porque ele envia os dados de novo e tenta adicionar de novo no banco de dados. Mas quando a gente colocou para o nome ser único, ele não consegue adicionar o nome LAN de novo. Então dá esse errinho aqui, mesmo se a gente dar um refresh da página. Mas eu poderia, por exemplo, adicionar um outro registro aqui, Carlos, senha 123, que aí ele dá erro de novo. Deixa eu fiz errado dessa vez. Ah, tá, que eu esqueci de terminar esse código, tá? Return redirect. E para redirecionar para algum lugar usando return, a gente precisa também importar o URL for aqui do Flask. Então a gente quer que ele redirecione para uma URL para a função home. Então o que é que ele está fazendo aqui basicamente? Caso a requisição, isso do registro for post, ele pega tanto o nome quanto a senha, cria um novo objeto com base na nossa classe e adiciona no banco de dados. Depois ele retorna, ou seja, ele redireciona o nosso usuário para a home. No caso aqui a gente está passando a função home. Ele vai criar uma forma de redirecionar para essa home. Vamos criar um terceiro registro para testar de novo. Vai, 678. Beleza, feito nosso sistema de registrar, vamos primeiro instalar a biblioteca do Flask Login, pip install flask-login. E aqui no topo, partir do Flask Login, ou seja, from Flask Login, import Login Manager. Esse Login Manager vai ser responsável por gerenciar o nosso sistema de login. E aqui depois de app, criar a variável lm para abreviar o Login Manager. E vai receber o Login Manager. E eu vou anexar o Login Manager ao app, passando o app como argumento para o Login Manager. Dessa forma. Beleza, o que ele vai fazer agora? Normalmente, sistemas de login, quando você registra, você já é automaticamente logado na conta que você acabou de criar. Então, eu vou aproveitar que a gente já fez o sistema de registro e vamos fazer esse sistema. Mas antes eu vou apagar o banco de dados para a gente começar do zero. E antes de efetivamente fazer o sistema para logar, a gente precisa criar uma certa função usando o decorador @lm.userloader. Vou chamar de userloader. O que está acontecendo aqui? Basicamente, quando a gente está logado em um sistema, o que fica guardado é apenas o nosso ID. E é por meio desse ID que o sistema vai resgatar nossas informações. E esse userloader, traduzindo ficar o carregador de usuário, é a forma como a gente vai dizer para o Login Manager como que, a partir do ID do usuário, ele vai obter as informações e retornar o usuário para a gente. Então, aqui dentro do userloader, vou passar o ID como argumento. A gente tem que, por meio desse ID, que, repetindo, vai vindo da sessão, a gente vai ter que obter o usuário por meio desse ID e retornar nesse userloader. Para isso, você viu o vídeo de SQL Alchemy, criar a variável usuário, vai ser o db.session.query da classe usuário, e eu vou usar o .filterBy, id igual a id.first. Ou seja, quando o sistema tentar obter o usuário que está logado, ele vai puxar essa função, vai mandar o ID do usuário para ela. O que vai fazer? Ele vai criar uma variável usuário que vai puxar do banco de dados na tabela de usuários, onde o ID seja igual ao ID que ele forneceu para essa função. E vamos retornar justamente esse usuário. Sem isso, não vai funcionar. Então, acaba sendo obrigatório fazer isso aqui. Quero voltar aqui no nosso registrar e depois de comitar o banco de dados, eu vou usar o login user. No caso não está importado, tem que importar aqui em cima. From Flask Login, import login user. Pronto, agora a gente digitando, ele já aparece já no versículo aqui, ó, login user. A gente passa como argumento o usuário que a gente quer logar, que no caso o usuário é esse aqui, ó, que a gente criou aqui atrás para criar o usuário. Então, beleza, repetindo o que está acontecendo aqui nesse registrar. Quando a requisição for post, quando ele enviar os dados para registro, ele vai pegar o nome e a senha, vai criar um novo usuário com a nossa classe e vai adicionar o banco de dados. E ele vai logar o usuário automaticamente usando esse login user e vai redirecionar para a página home. Mas é o seguinte, só com isso aqui vai dar um errinho. Veja bem, vou executar. Ó, vou registrar de novo. Colocar LAN e a senha code. Ó, deu erro. Não era o erro que eu esperava que fosse dar, mas é bom porque já explicar algo que eu esqueci de mostrar. Que é o seguinte, para de fato funcionar, ele reconhecer a classe usuário como uma classe de usuário, né? Para o login conseguir mexer, a gente precisa herdar de outra classe, além do db.model. Então, from Flask Login import user mixin. Então essa classe usuário, além de herdar de db.model, também vai herdar de user mixin. Que esse user mixin guarda todos os métodos, funcionalidades, etc, para que essa classe seja identificada como uma classe de usuário pelo Login Manager, né? Pelo sistema de login do Flask. Vou apagar o banco de dados de novo. Vou executar, vou reenviar a requisição e ó, agora deu o que eu queria que desse. Ele está falando que a gente precisa setar uma secret key. Para isso, eu vou vir aqui no nosso Flask, no nosso app, o app.secretkey, é que a gente define alguma chavezinha secreta, né? Interessante que você coloque um .env, por exemplo, para não ficar tão exposto assim. Mas para agilizar, eu vou colocar aqui mesmo. A nossa chave secreta vai ser LAN code mesmo, ok? Chave secreta setada. Vou apagar o banco de dados de novo. Dar um
Vou executar, vou reenviar a requisição e agora sim, beleza, magnífico. Tá, mas como é que a gente pode saber que a gente está logado? Uma coisa interessante que a gente pode fazer é que, ó, aqui do Flask Login, vou importar o login required. O que esse login required faz? Ele é um decorador. Eu vou colocar esse decorador, por exemplo, aqui embaixo da rota home. E o que ele faz? Ele faz com que a rota em que ele esteja decorando só possa ser acessada quando o usuário estiver logado. Então, quando eu coloco ele aqui em cima do home, ele quer dizer o quê? Quer dizer que eu só posso acessar essa home caso eu esteja logado. E como eu tô logado, né? Acabei de logar, eu consigo acessar. Mas eu vou excluir o banco de dados de novo, para ele não conseguir identificar o meu usuário, já vai fazer o logout e automaticamente. Vou executar de novo. Só mesmo para fazer um logout forçado assim. Ó, eu vou tentar acessar essa home de novo e ele vai dar um errinho, ó. Não autorizado, ou seja, eu não tô autorizado a acessar porque eu não tô logado. Agora vamos fazer um sisteminha para fazer o login, não mais registrar, né? Ó, criar um template login.html e já de início eu vou copiar do registrar, porque é basicamente o mesmo código, né? O mesmo formulário, nome e senha, então não tem problema não, beleza? Só que eu vou trocar esse cadastrar por login e vamos criar essa rota aqui no nosso main.py. É .root/login. Ele vai acessar tanto o get quanto o post. Acho que eu esqueci de fechar o aspas aqui. Def login. Se o método da requisição for get, ele vai simplesmente retornar o template do login. Login.html. Mas se o método da requisição for post, ele vai retornar. Não, vai retornar nada, né? Fazer o tratamento aqui. Vai puxar o nome, request.form, nome form. Vai puxar a senha, request.form, senha form. O que ele vai fazer aqui para logar? Eu vou tentar fazer uma requisição no banco de dados, chamar essa variável aqui de user, vai receber o db.session.query da tabela usuários, usar o ponto filter by, e eu quero que ele tente obter o usuário onde o nome seja igual ao nome que a gente digitar no input, no caso o nome que ele está obtendo aqui em cima por meio do formulário, e também que a senha seja igual à senha que a gente digitou no formulário. Então, mesmo se ele digitar o nome e errar a senha, ele não vai conseguir obter esse usuário. Então, ele só vai conseguir obter esse usuário se ele digitar o nome e a senha corretamente. Aí, vamos dar um ponto first aqui para ele puxar o primeiro registro que ele encontrar. Se ele não encontrar, ou seja, if not user, se ele não encontrar esse usuário, vou pedir para ele retornar a seguinte mensagem: usuário, não, vou falar nome ou senha incorreto. Mas caso ele encontre esse usuário, ele vai simplesmente usar o login user e passar o user como argumento, simplesmente. E vamos redirecionar também, ó, return, redirect, URL for home, vamos mandar ele de volta para home. Antes de a gente testar isso aqui, vamos fazer uma coisa interessante. Ó, como pode ver, tô aqui na home, eu não consigo acessar a home porque eu não tenho autorização, não tô logado, mas algo que a gente pode fazer é vir aqui no no LM, né, e usar o lm.loginView e atribuir a string login. O que é isso aqui? Se eu vir aqui no nosso Chrome e atualizar a página, ele vai redirecionar a gente para a página de login. Como é que isso aconteceu, né? Ó, a gente fez com que a view de login, ou seja, quando ele não tiver autorização, ele vai redirecionar para a view login. Essa view login, essa mesma view que a gente criou aqui, ó, nos templates, que se chama login. Então, mesmo se eu tentar acessar novamente a home, ele não vai deixar, ele vai me redirecionar para o login de volta. Agora vamos testar o login, né? Mas a gente tem que criar uma conta. Ó, registrar, dá um zoomzinho, ó, LAN code, beleza? Ele acessou a nossa conta e logou e eu consegui aqui acessar a nossa home, então tá tudo certo, né? Vamos criar uma rota para fazer logout, aqui embaixo de registrar, /app.fruit, /logout. E é lógico que essa rota só pode ser acessada caso o usuário esteja logado, né? Porque não faz sentido ele tentar fazer logout se ele nem tiver logado. Então aqui eu vou digitar o @login required, ou seja, ele já vai poder acessar se tiver logado. Usar o def logout. E aqui eu vou importar o contrário de login user, o logout user, logout underline user. E na função de logout, ele vai fazer o logout user. Só que aqui não precisa passar o argumento não, ele já vai reconhecer automaticamente, já vai fazer o logout do user. E vamos redirecionar também, return, redirect, para a nossa home, beleza? Aqui eu tô logado, tô conseguindo acessar a nossa home, agora vamos fazer o logout, /logout, e agora ele já redirecionou a gente para o menu de login. Agora vamos colocar o mesmo nome e a senha que a gente criou o nosso usuário, LAN, code, e GG, ele entrou. Vamos dar /logout de novo. Se eu tentasse acessar LAN e botasse uma senha totalmente errada, ele daria nome ou senha incorretos. E beleza, você tá aprendendo um Flask, tranquilo, porém tudo que você tá fazendo só tá na sua máquina e só você pode acessar. Mas hora ou outra você vai precisar hospedar algum projeto, mesmo que seja seu portfólio. Então, para hospedagem, recomendo a Square Cloud. A Square Cloud é um serviço de hospedagem que visa simplicidade, acessibilidade e qualidade. A Square possui planos a partir de 9 conto. E como se já não fosse o suficiente, os caras ainda oferecem serviço de API e um suporte fino do fino. Então, seja para hospedar bots, sites, APIs, vai na Square. Ah, mas se a gente quiser obter o usuário atual, como a gente pode fazer? Aqui no Flask Login, eu vou importar o current user.
Current user, a tradução direta seria o usuário atual, literalmente. Para exemplificar melhor, vou vir aqui na nossa rota home e vou dar um print nesse current user. Veja só que interessante. Vou vir no nosso navegador, vou fazer o nosso login, ele vai entrar na rota home. Se eu vir no VS Code, olha, ele printou o usuário 1. Se eu recarregar essa rota home, ele vai printar de novo o usuário 1. O que é esse usuário 1 que está printando? É literalmente o objeto que representa o nosso usuário que está logado agora, né, na nossa máquina. Então eu poderia, por exemplo, usar o current user .nome, por exemplo, atualizar aqui, que ele printaria LAN. Eu poderia usar também o .senha, que atualizando a requisição, ele mostra para a gente a senha do usuário, que é code. E pode usar isso dentro do HTML também, por exemplo. Na nossa home.html, vou vir aqui nela, ao invés de mostrar somente um olá, vou pedir para ele mostrar um olá, current_user.nome, vou botar uma exclamação aqui. Atualizando a página, ele mostra olá LAN, que é a partir do próprio HTML, né, do template Jinja, a gente consegue obter a variável current user com o parâmetro nome, que é da nossa classe aqui no nosso modus, né, que a gente definiu aqui. Uma coisa interessante que a gente pode fazer ainda aqui no HTML é o seguinte: eu vou tirar esse login require da home, botar aqui na nossa home, e eu vou fazer o seguinte: fazer o condicional, tá? Um if, fechar o if aqui embaixo, home end if, ó, se current_user.is_authenticated, dessa mesma forma, ele vai mostrar você está logado. Olá, vou pedir para mostrar o nome também, current_user.nome. Else, e lembrando, o else fica dentro do if, isso aqui no Jinja, você não está logado. O que isso aqui está fazendo? No nosso current user, eu coloquei user, que é user, no nosso current user, ele tem uma propriedade, que é o isAuthenticated. Ele verifica se o usuário está autenticado. Autenticado, no caso, é logado. Se ele estiver logado, ele vai mostrar você está logado, junto com o nome dele. Mas caso contrário, ou seja, caso ele não esteja logado, ele vai mostrar que você não está logado. Vou voltar, atualizar, ó, você está logado, olá LAN. Mas se eu dar um /logout, ele mostra você não está logado, porque eu estou na nossa rota home, só que eu não estou logado, né? Então ele caiu nesse else aqui. Beleza, mas a forma que a gente está usando para guardar a senha do banco de dados não é uma forma eficiente e nem um pouco segura, para ser sincero. A forma ideal de guardar uma senha é guardar uma versão criptografada dela, como a gente falou lá no comecinho do vídeo. Para isso eu vou estar usando a biblioteca hashlib, vou importar aqui, import hashlib. O Flask tem um método próprio para fazer hash, só que eu prefiro usar o hashlib porque o Flask ele utiliza um método que tem certa aleatoriedade. Aí se a gente fosse mudar para outra linguagem, outra tecnologia, a gente teria que verificar quais são os parâmetros que o Flask usa para aplicar lá também. E aí seria muito complicado, mas claro, não que o hashlib não seja seguro. Com o hashlib a gente consegue fazer uma criptografia SHA-256, que é uma das mais seguras que existem, então não tem problema nenhum. Beleza, como para transformar uma string em uma string criptografada precisa de uns passos extras, então eu vou criar uma função para facilitar a nossa vida. Então, def hash, que vai receber um txt, que vai ser a nossa string que ele vai criptografar. O que ele vai fazer aqui? Primeiro ele vai criar um objeto, hash underline obj, que vai receber nosso hashlib, a biblioteca que a gente portou, .sha256. Abre e fecha parênteses. E aqui a gente precisa passar dentro desse SHA-256 a nossa string como formato de bytes, usando ponto encode. Esse encode aí para transformar uma string normal em formato de bytes. E abre e fecha parênteses. Porém, aqui ele não reconhece por padrão o tipo UTF-8, né, que é o tipo de texto que permite acentuações, etc. Então, dentro desse encode, vou passar UTF-8. E o que eu vou fazer aqui embaixo é retornar esse hash obj.xdigest, abre e fecha parênteses, que aqui ele vai transformar esse objeto hash em uma string. Ó, vou fazer um teste aqui, print hash, vamos passar como argumento para esse hash o texto oi. No caso, a ideia é que ele transforme esse oi em um hash e print no nosso console. Vamos ver. Aqui, ó, funcionou. Aqui, esse aqui é o hash da string oi, que não pode ser convertido de volta para oi. O que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar esse banco de dados. No nosso registro, ao invés de ele guardar no banco de dados a senha diretamente, ele vai guardar a senha em versão hash. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso login, só que ao invés de ele procurar a senha pela senha crua, ele vai procurar a senha pelo hash da senha. E a lógica aqui é que sempre uma string vai ter o mesmo hash. Então, quando ele digitar a senha lá no input, ele vai criptografar essa senha do input e vai trazer para cá. Se bater com o hash que está no banco de dados, então a senha está correta. Eu vou executar. Vamos para nossa rota de login, né? Login não, de cadastro, a gente não tem mais login. Cadastro, not found. Porque não é cadastro, é cadastrar. Também não é cadastrar? Ué. Ah, não, é registrar, perdão. É registrar. Ó, nome e senha. Vamos criar uma conta aqui, LAN, code. Ó, digitei code. Eu vou dar enter, vim para o nossa home. Agora eu vou vir no nosso banco de dados, aqui no VS Code, e veja que ele guardou o hash da string code. Agora eu vou fazer logout, /logout,
Vamos voltar lá na rota de login e vou digitar LAN de novo e code. Mas veja bem, aqui eu estou digitando code, mas lá no banco de dados tem esse tanto de dígitos aleatórios. Mesmo digitando code e apertando em login, ele entrou na conta. Isso porque ele pegou o code que eu digitei agora na tela de login, criptografou e verificou aqui no banco de dados se aquele hash que ele chegou agora há pouco é igual a que está no banco de dados. Caso tanto esse quanto que está no banco de dados, quanto o hash que ele fez agora lá no input, ambos é da string code, então ele identificou que está correto. Essa aqui é a forma mais segura de se armazenar senhas no Flask. E o vídeo foi esse, espero que tenha sido útil e muito obrigado mesmo por ter visto até aqui. Se inscreva no canal e compartilhem. Entra no servidor do canal também, caso você tenha alguma dúvida ou caso queira conhecer um pessoal, fazer um network, enfim. Muito obrigado por ter visto até aqui e até logo.